algo tem me incomodado muito. E algumas coisas me incomodam e eu sei que são para mim. Amém? E eu tenho que tratar delas, comigo mesmo e com o Senhor. Outras, eu sei que é com a igreja. Amém? É para todos nós. E algo que me incomoda na igreja dos últimos dias, e nós sempre declaramos, somos a igreja dos últimos dias. Por que somos a igreja dos últimos dias? Porque sabemos que o arrebatamento está perto. Alguém tem dúvida disso? Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente muitas vezes deixa de falar. Parece que a gente não pensa mais no arrebatamento. Parece que a nossa vida, a igreja ocidental, principalmente, está muito confortável. A gente se aconchegou aqui na nossa terra, né? A gente está muito confortável. E quando a gente pensa em arrebatamento, alguns podem até pensar, mas agora eu ainda nem casei, eu ainda nem comprei a casa onde eu quero, eu ainda nem consegui aquela promoção, eu ainda nem viajei o mundo. Não tem problema não, queridos. Com o corpo glorificado, no reinado de Cristo, você vai correr o mundo. Amém? Não se preocupa com isso, não. Seu passaporte está comprado. Amém? Mas, às vezes, a gente fica muito preso nos negócios dessa terra. Você concorda comigo? E a gente tem que avaliar nós mesmos. A gente não pode apontar para o outro e dizer assim, olha, a igreja não faz isso, a igreja não faz aquilo. E eu, o que eu faço a respeito? O que eu faço a respeito das verdades que eu já sei? O que eu faço a respeito para poder mais pessoas acompanharem comigo nesse arrebatamento? Amém, queridos? E hoje, culto de missões. E a gente tem um compromisso. Eu vou com mais um. Cadê o seu um? Eu não estou vendo nenhum que veio com algum daqui. Começa assim, né? Então, para a meditação da igreja. Amém? Aleluia. Então, queridos, eu percebo assim, e todos nós percebemos, só que a gente não fala, que muitos estão presos mesmo nos negócios dessa vida e trocando a unção, trocando as bênçãos do Senhor, como fez Esaú, que trocou a primogenitura, a bênção, por um prato de lentilhas, olhou a sua necessidade presente. A Bíblia diz que Esaú olhou a sua necessidade presente e ele falou assim, estou morto de fome, que me adianta essa primogenitura? Que adianta eu ser o primogênito? Que adianta eu ter a maior bênção se eu estou para morrer? Ele não estava para morrer nada, a gente sabe, né? Mas ele desprezou a bênção por uma necessidade presente, por uma necessidade atual. E muitas vezes a gente faz isso. A gente olha a nossa vida e a gente despreza as bênçãos do Senhor. Mesmo que a gente não diga, a nossa atitude mostra que a gente está mais comprometido com as coisas dessa terra. A gente está mais comprometido com os nossos boletos. E compromisso com boleto é bom, é importante, precisa pagar suas contas, amém? E fazer conta de acordo com o que pode pagar. Mas, fechou parênteses, a gente não deve estar mais comprometido com a nossa vida do que com o porvir. Amém? E a Bíblia toda, em todas as cartas, são apresentadas isso, sempre mostrando o nosso futuro, sempre mostrando. E talvez a igreja daquela época, por sofrer perseguição, por não estar tão confortável como nós, olhava esse dia, se alegrava, corria pensando, eu vou ser arrebatado. E aí chega o tempo, passa o tempo, e as pessoas começam a morrer, e a gente vê, morrer naturalmente, né? Morreu. Ficou velhinho e morreu.
E a gente vê lá em Tessalonicenses os irmãos ficando preocupados. Como vai ser agora? Os irmãos morreram e nem foram arrebatados. E Paulo começa a explicar para vocês verem como que o pensamento deles estava no arrebatamento. Amém? E a gente vai vivendo a nossa vida, às vezes, como o mundo. Não estou falando de fazer coisas erradas. A gente vive nos princípios do Senhor, mas a gente vai vivendo aquela vidinha de todo dia, sem olhar para o alvo. Sem olhar, saber que nós estamos aqui, mas tem algo maior nos esperando. Amém, queridos? Glória a Deus. Tem esse livro aqui, ó, Maravilhosa Esperança. É maravilhosa. Então, leia o livro. Lá em 1 Tessalonicenses, que eu citei, diz assim, 1 Tessalonicenses 4, a partir do 16. Diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém, queridos? Vou continuar. Mas olha essa promessa, olha esse vislumbre, olha essa esperança. Para sempre eu estarei com o Senhor. Amém, queridos? E aí Paulo continua aqui no 18. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Então, essa palavra é uma palavra de consolo. Consolo por aqueles que já morreram e a gente amou, ama, e sabe que um dia vai reencontrar, vai estar com eles, com o Senhor. Amém? E consolo por aquilo que nos espera, pelo tempo vindouro. Olha que diz lá em 1 Coríntios 16, do de 21 ao 22, diz assim: eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, quer dizer, amaldiçoado. E aí ele termina falando, Maranata. Maranata quer dizer, vem, Senhor. E Paulo, é importante quando Paulo diz assim, eu escrevo de próprio punho. Paulo, outras pessoas escreviam as cartas para ele. Normalmente, muitos acreditam que Lucas escreveu a maioria das cartas para Paulo. Mas, quando chega nesse momento, ele fala, eu mesmo estou escrevendo de próprio punho. Maranata, vem, Senhor. Amém? E ele termina 1 Coríntios com essa palavra maravilhosa, que a gente muitas vezes não fala no nosso dia a dia. Às vezes a gente só pensa, tomara que Jesus volte quando as coisas não estão tão boas. Por que Jesus não volta logo? Eu estou aqui, eu estou endividado, eu estou complicado, estou desempregado. Volta logo, Jesus. Mas quando tudo está bem, a gente quer ficar por aqui mesmo. Comer os manjares dessa terra. Amém? Vamos despertar. Não, só Marcelo da Glória, obrigada. Amém. Vou passar um vídeo, tem o vídeo aí? Vai dar para passar? Amém? Então, apaga aí as luzes. Na fantasia de C.S. Lewis, chamada de O Grande Divórcio, um ônibus que saiu do inferno para o céu, ao concluir sua viagem, revelou diversas pessoas que, ao chegarem ao paraíso, deveriam tomar a livre decisão de ficarem. Ao contrário do que parece, a escolha mais do que óbvia de ficar no céu não mostra ser uma decisão tão simples, mesmo com toda a dor e o sofrimento que o inferno tem a oferecer, comparada com toda a alegria do céu. A ideia revolucionária de Lewis é a descoberta de que os portões do inferno estão trancados por dentro. O primeiro personagem que nos é apresentado é um homem que chamaremos de honesto. Ele é o típico cidadão de bem, que durante sua vida trabalhou, nunca cometeu nenhum crime,
e não foi muito religioso. Ao sair do ônibus, o primeiro morador do paraíso que ele encontra é um velho conhecido que na terra foi um assassino, mas que se arrependeu dos pecados e foi perdoado por Deus. Na visão do homem honesto, aquele assassino está no céu, enquanto ele estava no inferno. Não parecia justo. Afinal, ele tinha o direito de também estar na mesma posição do outro, ou até mesmo acima, por nunca ter cometido tal atrocidade. Após um diálogo acalorado, o homem honesto decide voltar para o inferno, já que ele não recebeu o que para ele deveria ser um direito, ir para o céu. Mesmo o outro tentando convencê-lo de que para ficar bastava ele receber o perdão de Deus. Aquele homem não foi capaz de ver que entrar no céu não é um direito que se conquista, mas uma graça que se recebe. Essa é uma típica figura do que muitas pessoas são. Elas imaginam que para terem o direito de entrar no céu, elas devem ser as melhores possíveis, e que assim elas se tornarão dignas da salvação. Elas não se reconhecem como pecadores, que mesmo sendo dignas de morte eterna, podem receber o perdão de Deus caso confessem os seus pecados. O próximo personagem a chegar no céu é um intelectual que viveu durante sua vida negando vários preceitos básicos do cristianismo, por ver a si mesmo como alguém crítico e muito interessado na investigação e na busca pela verdade. Ao encontrar o irmão no paraíso e ver o óbvio, que muitas coisas que ele falava estavam completamente erradas, mesmo diante da verdade, o investigador continua investigando, buscando mais conhecimentos, sem querer parar, sem querer acreditar que não tinha mais esforço a ser feito, que ele poderia ter todas as respostas das dúvidas dele. No final, ele decide não ficar no céu, já que não é um lugar que, na visão dele, se possa continuar com as investigações e perguntas. Talvez você já tenha conhecido esse tipo de pessoa. Mesmo diante da verdade bíblica, ela luta e foge procurando continuar investigando, se sentindo mais inteligente que as demais, porque, segundo ela, elas aceitam respostas prontas e acabadas. No final, parece que o desejo de muitas pessoas não é encontrar respostas, mas apenas fazer mais perguntas. Outro personagem que surge no céu é o conspirador, que mesmo tendo feito toda a viagem, não acha que o céu é grande coisa. E em seu diálogo com o que parece ser o próprio C.S. Lewis, ele revela acreditar que há uma grande conspiração em um grupo do mesmo círculo de poder que comanda tudo e que poderia, se quisesse, tirar todos do inferno e colocá-los no céu para que eles vivessem do jeito que bem entendessem. Para o conspirador, sempre há um grupo enganando todos e essa regra se aplica às questões espirituais. Aposto que você já encontrou esse tipo de pessoa. Para ela, a Bíblia foi escrita por um grupo cheio de más intenções e o Código da Vinci, apesar da história fictícia, tem muito a nos ensinar. Essas pessoas costumam serem viciadas em assistir History ou ler Super Interessante. Qualquer jornalista ou historiador peculiar é mais confiável para elas do que a Bíblia. E claro, as igrejas são lugares que as pessoas vão para terem seu dinheiro roubado. Para essas pessoas parece que sempre há algo ruim por detrás de tudo, inclusive das intenções de Deus. Apesar de parecer que cada uma dessas pessoas deixou de ficar no céu por um motivo diferente, no fim das contas todas elas tiveram o mesmo motivo. Escolheram a terra ao invés do céu. Como dito por Lewis, a terra, se for escolhida ao invés do céu, acabará demonstrando ter sido o tempo todo apenas uma região do inferno. Mas se posta em segundo lugar com relação ao céu, terá sido desde o início uma parte do próprio céu. É possível percebermos que a maior parte das pessoas preferem o tempo inteiro a terra e o que ela tem a oferecer. Quando eu saio para evangelizar em meu trabalho missionário aqui no interior do Piauí, eu sempre pergunto às pessoas para onde elas querem ir quando morrerem. E todas elas respondem, ainda que sem refletir, que querem ir para o céu. Depois disso eu convido elas para ir ao culto, para a gente louvar a Deus juntos. Talvez apenas 1% dos que recebem o convite vão. O motivo é simples. As pessoas não gostam de adorar a Deus. Se elas leem a Bíblia para ouvir a voz de Deus, a resposta é não. E orar nem se fala. A pergunta que fica é: como essas pessoas querem ir para o céu, que é um lugar que é para adorar a Deus por toda a eternidade, se elas não conseguem suportar 1 hora de culto? Como podem querer ir para o céu se elas não têm interesse de ler a carta de Deus para a humanidade, que é a Bíblia? Como podem querer ir para o céu se elas não gostam de conversar com Deus através da oração? Se elas refletissem, o que com certeza não fazem na resposta delas, perceberiam com facilidade que o lugar que mais combina com o que elas fazem durante o tempo inteiro é o inferno. O universalismo, uma teologia que de grosso modo teoriza que todos os seres humanos acabarão por ser salvos por Deus, ignora que a maioria dos seres humanos nem tem interesse em Deus e talvez até mesmo não gostem de Deus.
No máximo, tendem a ter medo dele. Basta ler os evangelhos com os relatos da morte de Cristo para perceber que os sacerdotes sabiam quem Jesus realmente era e mesmo assim fizeram de tudo para matá-lo. Inclusive, se fossem levados para o céu, poderiam tentar a mesma coisa novamente. No final, existem apenas dois tipos de pessoas. As primeiras são aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade. As outras são aquelas às quais Deus por fim diz, seja feita a tua vontade. Que escolha você tem feito em sua vida? Que tipo de pessoa você tem sido? Um cidadão do céu ou um cidadão do inferno? Até a próxima. Eita! Glória a Deus, né, queridos? Forte, culto de missões, você vai espantar os visitantes. Mas, queridos, arrebatamento e inferno são coisas que a gente não fala mais. Não, vai espantar as pessoas. Mas por que a gente tem que pregar? Por que a gente tem que, como cantamos aqui, eu vou, eu vou, eu vou? Para quê? Para que as pessoas... Não, você vai para a igreja, porque aí você vai conseguir um bom emprego. Você vai para a igreja, Deus vai salvar o seu casamento. Vai para a igreja, você vai receber a cura. Todas essas coisas, queridos, são reais, mas não é o foco. Como ele diz ali, as pessoas que amaram mais a terra, se apegaram mais com as coisas aqui da terra, fizeram da própria terra um pedaço do inferno. Mas quando a gente está aqui na terra, mas ama muito mais as coisas dos céus, a gente faz da própria terra um pedaço do céu. Você está num pedaço do céu, amém, querido? Se você ama o Senhor, você está num pedaço do céu, independente de qualquer circunstância, porque você é um embaixador, lembra disso? Você é um embaixador. A terra onde você está, na verdade, aonde você está, é regida por outro governo. Amém? Mas a gente tem que ter isso bem forte, bem convicto, que o final não é aqui. É tudo aqui na terra, morreu, acabou. Isso vai contra qualquer tipo de fé. Amém? Até outras religiões entendem que morreu, não acabou. Cada um acha de uma forma, que vai continuar de uma forma. E nós cremos que vamos continuar com o Senhor. Como Paulo escreveu a Tessalonicenses, Ele estará conosco para sempre. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Mateus 25, que é a parábola das 10 virgens, né? E eu pensei muito antes de falar sobre isso, porque eu sei que tem muita divergência doutrinária. Uns dizem, as virgens são os judeus, as virgens são a igreja. E eu quero dizer para vocês, não quero focar nisso. Não em divergência doutrinária. O que eu quero expor aqui é um grupo de pessoas que esperam o Senhor. Amém? Glória a Deus. E lá em Mateus 25, a partir do verso 1, diz assim, Jesus dizendo, né? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando a sua lamparina, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento.
e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Algo todo mundo concorda, esse noivo é Jesus, amém? Amém. Todos concordam. Os estudos doutrinários concordam que o noivo é Jesus. E aí a pergunta para nós essa manhã: nós estamos prontos para esse encontro? É a pergunta que eu quero fazer. Estamos prontos? E eu vou falar um pouquinho sobre um contexto histórico, né? Jesus, ele sempre falava através de parábolas. Foi até profetizado que ele falaria através de parábolas. E Jesus, quando ele contava uma parábola, as pessoas entendiam o que ele estava fazendo, porque eles estavam naquele contexto histórico. Amém? E aí fala aqui 10 virgens. Isso não quer dizer que era um casamento de um homem com várias mulheres. Na verdade, essas virgens seriam damas de honra ou madrinhas que estariam ali para receber o noivo e conduzi-lo ao local da festa. Historicamente é isso. E a gente vê que existiam 5 prudentes e 5 imprudentes. Não é assim? E a gente vê que a primeira situação que aconteceu é que o noivo demorou, porque o noivo ele chegou à meia-noite. Que noivo que chega à meia-noite, né? Ele está falando de um casamento, imagina um casamento. E o noivo chegou à meia-noite. E então ele demorou, e todas elas dormiram. E muitas vezes a gente escuta mesmo que história é essa de arrebatamento? Cadê Jesus? Cadê esse Jesus que vocês esperam há 2000 anos? Não é verdade? Desde que a igreja nasceu, a gente espera. A gente viu lá que Coríntios esperava o arrebatamento, Tessalonicenses esperavam o arrebatamento, todas as igrejas primitivas, a igreja primitiva esperava o arrebatamento. Aí olha o que Pedro escreve lá em 2 Pedro 3. A partir do 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquece que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e, através da água, pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Então, assim, quando alguém chegar para você e dizer: que arrebatamento que nada, você está esperando. Está demorando por sua causa, o Senhor está esperando você se arrepender. É fato, é o que Pedro está dizendo. É a misericórdia do Senhor em atuação. Amém, queridos? Para que o máximo de pessoas possam ser salvas. E a gente vê que esse noivo, ele vem à meia-noite. E a meia-noite na Bíblia normalmente é usada para descrever um tempo de maior trevas.
A gente vê lá Paulo e Silas na prisão, à meia-noite, né? No momento de maior trevas, eles cantavam. E, de repente, e aí a gente vê, à meia-noite o noivo chega. Meia-noite, o tempo mais escuro, de maior trevas, onde as trevas dominam. E você concorda comigo que a gente está chegando à meia-noite no mundo? Onde que daqui a pouco vai ser insuportável para nós continuar nesse mundo. A gente olha de um lado as coisas de Deus, os princípios de Deus, os princípios estabelecidos pelo próprio Deus, nesse livro aqui, que inclusive é aquele videozinho que a gente falou, que a gente passou, fala dele, C.L. Lewis. Nesse livro aqui, ele fala exatamente isso, que os princípios de Deus estão impressos dentro do homem. Mas é muito bom esse livro, ó, Cristianismo Puro e Simples. Amém? É para você, igreja. E aí, ele fala exatamente isso, os princípios de Deus estão impressos no homem, no ser humano, mas à medida que a iniquidade aumenta, a gente vai deixando esses princípios. E você olha assim, as situações que para o mundo é tão normal, e você fala assim, como pode eles estarem cegos, não estarem vendo que isso não é bom, isso não é normal, isso traz dor, isso traz tristeza. Amém. Não é possível eles estarem tão cegos, mas estão. E está chegando a meia-noite, onde vai ser impossível a gente continuar aqui. E aí haverá o arrebatamento. O Senhor vai nos tirar dessa terra, vai nos levar, vai nos arrancar, vai nos recolher para Ele. Amém? E essa é a nossa esperança, queridos. E é para isso que nós pregamos, e para isso que nós vamos às nações. Para isso existe escola de missões. É para isso, para preparar pessoas para alcançar povos. Amém, queridos? Para isso que estamos aqui. Glória a Deus, e que a gente possa dizer, Maranata, vem, Senhor. Eu amo a vinda do Senhor. Amém? Você pode dizer isso? Maranata. Maranata. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Glória a Deus. A gente vê que todas essas pessoas, essas virgens, parecem iguais. Todas receberam convite. De antemão, todas aceitaram. Todas se prepararam de alguma forma. Então, assim, quando elas estão ali naquele momento, todas dormem. Quando elas estão naquele momento ali, parece tudo igual. Mas na hora que alguém grita, vem o noivo, e elas se levantam, existe uma diferença entre elas. Algumas tinham azeite, outras não. E essa é a diferença. Quando a gente pergunta, você está pronto? É basicamente, você tem azeite? O azeite é a unção. O azeite é a presença do Espírito Santo. Amém? Assim como aquela luminária, lamparina, mas tem um outro nome. Essa versão fala lamparina, mas tem um outro nome. Vê aí para mim. Oi? Não. Tem na Bíblia outro nome. Mas, enfim, a lamparina, ela é feita de barro, e dentro dela é o azeite. E nós não somos um corpo de barro, onde existe o azeite, o Espírito Santo dentro de nós. Essa é a diferença, queridos, daquelas que entram e das que ficam. É o azeite. Por fora. E então a gente poderia até dizer assim, que essas pessoas são pessoas que estão como nós, talvez até venham para a igreja, talvez até cantem, talvez até preguem, talvez pareçam ter uma vida com o Senhor, mas o Senhor vê onde a gente não vê, queridos. E cada um de nós precisa examinar a si mesmo. Como está meu azeite? O meu azeite aguenta até a meia-noite? Porque quando chega a meia-noite,
o momento de treva, quando a situação aperta, aí que a gente sabe se a gente tem azeite ou não, queridos. Se a nossa luz continua acesa ou se ela fica fraquinha e apaga e a gente tem que ficar pedindo azeite emprestado. Só que, outra lição. Aleluia. Lá em Efésios, deixa eu ir lá em Efésios, não pular aqui não. Efésios 1. Contratei Débora e Marcelo para dar glória. Obrigada, vocês estão sendo fiéis. Efésios 13, 14. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Você entende o que Paulo está dizendo aqui? Nós, todo aquele que confessou Jesus como Salvador da sua vida, recebeu um selo, foi selado. Não tem aquelas vaquinhas, desculpa aí, mas não tem aquelas vaquinhas que a gente vê no pasto lá com aquele brasão. Nós temos um brasão invisível. Amém? Que o Senhor vê. Amém? E nós fomos selados. O penhor da nossa salvação, a garantia. O que é penhor? Garantia da nossa salvação. Existe uma garantia. Qual é? O Espírito Santo em nós. Quando Deus olha para nós lá do céu, ele vê assim, vivo e morto. Quem está vivo? Quem tem o Espírito Santo dentro. Quem está morto? Quem não tem o Espírito Santo dentro. Ele não vê homem e mulher, ele não vê pobre ou rico, ele não vê até muitas coisas que a religião diz que vê. Mas ele vê, tem o Espírito Santo, está vivo. Na hora do arrebatamento vai, queridos. O galardão é outra coisa. Ainda tem a história do galardão. É outra coisa. Às vezes o que vai acontecer é a pessoa só subir. Foi ali atraído, subiu. Chegou lá, agora eu vou receber o prêmio. Aí, irmão, para você, irmão, o anjo, ó, se contenta de ter subido. Mas nós não vamos ser desses, amém? Nós vamos cumprir o nosso propósito. Nós vamos seguir os planos de Deus para a nossa vida. Nós vamos amar mais as coisas de Deus do que as coisas do mundo. Nós vamos dizer para Deus, seja feita, lembra do vídeo? Seja feita a tua vontade. E não ouvir de Deus. Tá bom, você quer assim? Seja feita a sua vontade. A gente vê, queridos, muitas vezes na Bíblia, pessoas fazendo coisas aleatórias e está escrito lá. A pessoa fez, né? E por quê? Porque ela queria fazer. E Deus não é tirano, sempre existiu o livre-arbítrio. Amém? Adão comeu da árvore. Por quê? Da árvore do conhecimento. Por quê? Porque ele quis comer. Pronto, é bem claro na Bíblia. Adão fez deliberadamente. O Senhor não botou lá, não vai comer, não apareceu para ele. Tudo aquilo que a gente decide fazer, o Senhor permite que a gente faça. Só que a gente tem que ter cuidado com aquilo, né? Ah, o Senhor mandou eu fazer. Cuidado, querido. Deve até perder uns pontinhos quando fala uma coisa dessa. Insana. Porque eu já ouvi tanta coisa que o Senhor mandou a pessoa fazer, que eu falo assim, misericórdia. Né? Misericórdia. Não vou nem citar aqui. Já ouvi? Já ouvi aqui mesmo, vou falar. Pessoa dizer que o Senhor mandou ela parar de congregar. Aí eu... não deixeis de congregar, como é costume de alguns. A Bíblia está dizendo isso, a palavra de Deus. Aí, daqui a pouco, a pessoa vem dizer que Deus mandou ela parar de congregar. Aí eu fico assim... Tem coisa que a gente até fala assim, né?
Tem coisa que a gente fala assim, quando a pessoa fala, Deus mandou, a gente até fica quieto, mas tem coisa que não dá para ficar quieto, não. Não, irmão, que isso? Que Deus mandou o quê? Que voz você... No mundo tem muitas vozes, que voz você está ouvindo? Né? Deve ser. Ouviu a sua própria vontade. Cada um é tentado naquilo que tem vontade. Amém? Cada um é tentado naquilo que tem vontade. Então, cuidado com as suas vontades. Aleluia. Uma coisa que a gente aprende aqui com a parábola das 10 virgens, queridos, é que a gente não consegue receber a salvação com azeite alheio. Amém? Para receber a salvação, a gente já falou, precisa confessar Jesus como Salvador da sua vida, aquele que veio, enviado por Deus para redimir toda a humanidade. Ele veio para redimir os crentes, não, toda a humanidade. Comprar de volta para Deus, selar, amém? Depositar o Espírito Santo dentro. Isso assim que a gente alcança a salvação, que já está disponível para nós. Com azeite alheio, queridos, a gente até pode receber cura. É possível. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? Independente. Alguém pediu para você orar, você não precisa. Aceita Jesus primeiro, não. Não, eu vou orar por você e você vai ser curado. E aquilo já vai ser um testemunho para a pessoa. Então, com azeite alheio, a gente pode receber cura. A gente pode ter livramento. Quando a gente ora, intercede, pessoas têm livramento. A gente pode até ser abençoado com azeite alheio. Agora, a salvação, não. Tem que ter seu próprio azeite. Amém? Eu lembro que eu sou muito, como eu posso dizer assim, criteriosa. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu gosto de orar a Deus, pedir direção. Se alguém vai trabalhar para mim, se alguém vai fazer alguma coisa, eu consagro mesmo aquilo ao Senhor. E eu lembro de um episódio, não vou detalhar aqui muito, que tinham 2 pessoas disponíveis para trabalhar, o preço era o mesmo, a situação era a mesma, e eu consagrei aquilo ao Senhor. Senhor, quem? Quem vai ser? Aí veio uma pessoa, tive a direção, escolhi uma pessoa, e no meio do caminho eu falei, acho que eu ouvi mesmo o diabo, porque essa pessoa está me irritando. Meu Deus do céu, não ouvi o Senhor, mas eu tinha tanta convicção que era aquela pessoa, sabe? Por que eu estou falando isso? Porque com azeite alheio, pessoas podem ser abençoadas. E acabou o serviço, eu dei graças a Deus, graças a Deus. Última vez que eu vou ver essa pessoa, ele foi receber e ele falou para mim assim, pegou o dinheiro, vou dar para minha esposa. Ela estava orando por esse dinheiro. Aí eu entendi. Eu entendi. O abençoado foi abençoado pela oração da mulher dele. Então, com o azeite alheio, você pode até ser abençoado. A pessoa pode ser abençoada. Agora, salvação não. É individual. Amém, queridos? Glória a Deus. Não adianta. E aí, o que as 5 fazem? Em cima da hora, resolve comprar o azeite. Difícil, né? Mas que a gente esteja pronto, querido. Nós estejamos prontos. Com o nosso azeite, com a nossa lâmpada fumegando. Lembrei o nome que está na Bíblia, é candeia. Candeia. Né? Mas os estudos mais antigos é candeia. E eu vi a foto, parece uma lamparinazinha assim. Parece a lâmpada do Aladim, só que de barro e tem um paviozinho assim na ponta. E bem interessante. Queridos, a gente sabe que o sistema que o mundo vive, ele não é o sistema de Deus, mas vai chegar o tempo em que
o mundo todo será, sim, regido pelo Senhor. Amém? E aí a gente já está falando de Jesus vindo conosco, reinar na terra, com a sua glória. Amém, queridos? E olha o que diz lá em Apocalipse. Quando eu era adolescente, eu tinha medo de Apocalipse. Eu li Apocalipse como história de terror. Mas é uma história linda, com um final muito feliz. E olha o que diz lá, Apocalipse 20, do 2 ao 5. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas por quê? Se Deus é bom, por que existe tanta doença, guerras, mazelas? Por que Ele não acaba com tudo isso? Porque o sistema não é... O mundo jaz no maligno, amém, queridos? Nós sabemos disso. Mas em Apocalipse 2:5 diz assim, no meio da praça da cidade e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Amém, queridos? Não haverá mais enfermidade. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Amém, queridos? E Apocalipse 22:20 termina assim, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém, ou Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, que nós possamos estar avivados, com as nossas lamparinas acesas, prontos, não só para sermos arrebatados, mas para iluminar o caminho de pessoas, que nós sejamos mesmo luz do mundo, queridos, sal da terra, por onde passarmos, que nós não tenhamos a nossa vida como preciosa, mas que a gente olhe para o alvo, que é Cristo. Amém?